Olá para você, eu sou Larissa e como eu tinha dito, uma das temáticas que eu gostaria de desenvolver aqui nas videoaulas tem a ver com corporeidade, com gênero, com processos de subjetivação. E aí resolvi aproveitar a data de hoje que é tão importante para nós, 18 de maio, dia da luta antimanicomial, e a gente congrega aí várias áreas da saúde que trabalham com a perspectiva da saúde mental, nessa ideia de que a reforma psiquiátrica ainda precisa ser discutida, avaliada, implementada. A gente não pode ter um retrocesso, nós já estamos vivendo retrocessos demais nesse momento da história do Brasil, não podemos viver mais um. O que a gente conquistou até aqui com a reforma psiquiátrica precisa seguir avançando e não retrocedendo. A gente já tem aí algumas medidas preocupantes, né, como a internação, por exemplo, para pacientes dependentes químicos, uma internação que hoje não precisa mais ser assinada em conjunto com um médico psiquiatra. A própria família pode decidir, isso faz parte da política nacional antidrogas hoje, a própria família pode decidir que quer a internação de um membro e aí sem maiores justificativas, basta pedir que isso aconteça, né? Basta solicitar a equipe de uma comunidade terapêutica ou de uma outra instituição do tipo e a pessoa é internada. E eu tô falando da dependência porque muitas vezes a gente tem comorbidades. Então, o dependente químico, não necessariamente ele vai ter um transtorno mental, mas é muito comum que tenha, né? E aí a gente vai vendo, então, uma política nacional antidrogas recuperando a ideia aí de uma internação a qualquer custo. E se a gente pensa, o próximo passo pode envolver aqueles que têm transtornos psíquicos severos, os CAPs estão sofrendo um gradativo desmonte com a questão dos repasses, né? Repasses que vão sendo diminuídos. A nossa luta, portanto, nesse momento é também pela saúde pública de modo geral. Né? O CAPS como dispositivo inserido aí, mas a gente tem que lutar para que não se desmontem os outros dispositivos que a gente demorou tanto a conquistar, né? Como o consultório na rua, a política de redução de danos, residências terapêuticas, todos esses mecanismos que servem exatamente para a gente horizontalizar a presença do louco, né? Eu vou fazer essa referência aqui, mas claro, eu acho que vocês entendem que eu não quero ser pejorativa, isso não é um estereótipo, mas é para mostrar que existe sim essa figura e é sobre isso que eu quero conversar um pouquinho com vocês, né? Para falar que quando a gente tem um momento pré-reforma psiquiátrica, nós vamos ter uma situação de enclausuramento da loucura que beirava muito o que a gente poderia chamar de barbárie. Basta ver aí documentários como o Holocausto Brasileiro, filmes ficcionais como Bicho de Sete Cabeças, o filme da Nise da Silveira, né, que conta um pouco quando ela vem para o Brasil, tendo estudado fora, o que ela encontra dentro dos hospitais psiquiátricos e que vai chocá-la tanto, né, a ponto dela pensar realmente em fazer uma revolução, em começar uma revolução, e é interessante que uma das ferramentas das quais ela vai se utilizar é a arte, né, para dar cidadania a esse sujeito, para dar um sentimento de pertença, de valorização. Então, o que a gente vai perceber é que no momento pré-reforma, nós vamos ter simplesmente a segregação do louco e, obviamente, que o corpo do louco é aprisionado e devassado, né? A gente vai ter como prescrições de tratamento, modelos que vinham da Europa, que vinham dos Estados Unidos, nós vamos ter tratamentos que beiravam a tortura, né? A gente pode dizer isso, beiravam não, eram tortura. Nós vamos ter instrumentos descritos pela literatura. No livro do Foucault, A História da Loucura na Idade Clássica, ele faz a descrição de alguns instrumentos considerados de tratamento e que são assim impensáveis. Se a gente imaginar, isso era usado para tratar de uma pessoa que já tinha uma perturbação. Então, um dos instrumentos que ele descreve é uma cadeira que era amarrada numa trave por cima de uma tina d'água e o louco era preso
né? Imagino que atado ali com cordas ou ataduras mesmo nessa cadeira, e essa cadeira ela tinha uma manivela, de modo que você colocava o louco de cabeça para baixo com a cabeça mergulhada na tina d'água. E obviamente ele se afogava, e a ideia era que nesse momento em que ele quase se afogava, você trazia a cadeira para a posição de cabeça para cima, né, para a posição correta novamente, você estaria com isso disciplinando o corpo do louco. Então é interessante pensar que a ideia que o Foucault nos apresenta nesse livro fala do tratamento disciplinar que se oferecia ao louco, como se ele precisasse ser corrigido. E essa correção passa pelo corpo. Então, o disciplinamento, ele acontece, ele é um disciplinamento moral, mas ele acontece prioritariamente pela via do corpo. É o corpo que vai ser subjugado, é o corpo que vai ser exposto, é o corpo que vai ser torturado, que vai ser levado ao seu limite. E com isso a ideia era de causar uma edificação moral a partir do suplício do corpo. Então olha como essa ideia está aprisionada num ideal de moralidade que tem a ver com o que a Igreja Católica colocou, principalmente a ideia da tortura lá da Inquisição, quer dizer, um supliciamento do corpo, e um supliciamento, no caso da Igreja Católica, na era medieval, esse supliciamento muitas vezes ele era exposto, né? No caso do louco, não. Como a gente tem aí a loucura aprisionada em primeira instância pelas instituições de caridade, o corpo do louco não era exposto. Essa tortura, esse supliciamento, ele não servia para uma exposição pública, mas dentro das casas de cura, das casas de tratamento, todos sabiam o que acontecia. Então isso não era levado ao conhecimento do público em geral, porque a princípio se acreditava que aquilo era um tratamento de saúde, mas era levado a conhecimento dos seus pares. Então as pessoas que estavam ali internadas nessas casas de tratamento, elas escutavam os gritos de dor, os gritos de agonia, né? E elas não podiam controlar, não havia o que elas pudessem falar, não era uma opção. A pessoa não podia simplesmente virar e falar, agora então tá, vou deixar de ser louca para não ser torturada. Então, olhem como esse atrelamento, essa ideia de que o sujeito pode deixar de ser louco, bastando oferecer a ele um disciplinamento moral pela via do suplício corporal, essa é uma ideia, hoje, se a gente pensar, estapafúrdia. Porque a gente vai entender, né, depois de muitas pesquisas, depois de muita evolução na área, a gente vai entender que a condição psíquica de alguém não é uma escolha. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês para uma questão importante é que quando a gente fala desse supliciamento, quando a gente fala desses castigos, durante um certo tempo, no que o Foucault vai chamar de idade clássica, não havia muita diferença entre as casas destinadas a ricos e pobres. Essa separação ela vai acontecendo à medida que a gente entra na Revolução Industrial, Revolução Burguesa, né, que é a Revolução Francesa, e vamos chegando mais perto do século XX. Daí nós vamos tendo uma segregação que é também de classe. Então, quanto mais pobre a pessoa, mais o corpo dela está disponível para ser abandonado dentro das instituições, que aí já vão ser não mais instituições de caridade, instituições religiosas, mas hospitais, nosocômios, hospitais psiquiátricos. Então, se a gente pegar a história de Barbacena, a história do Juqueri, a história de hospitais enormes, né? Nós vamos chegar a ter hospitais aí com quase 3 mil leitos no Brasil. Esses hospitais, eles abrigavam principalmente pessoas da classe, tinha as alas separadas, tá? Isso é importante, a gente não tinha um sistema único de saúde, não existia uma saúde universal, então existiam alas separadas. Se a gente pega a história da Anise, nós vamos ver, então os hospitais tinham a ala para os ricos e a ala para os pobres. Se você caísse na ala para os pobres, este corpo, ele era tratado como um número. Se você caísse na ala dos ricos, se a pessoa pudesse pagar por um tratamento, aí o corpo ia ser visto.
ele ia ser enxergado, até porque a família, ao visitar a pessoa que estava ali internada, ainda que a família quisesse entregar ela a essa instituição para sempre, a família precisava ter a ideia de que havia um bom tratamento, de que havia um zelo, de que havia um cuidado, porque senão a família ia tirar a pessoa dali e, consequentemente, eles ficariam sem uma fonte de renda. Então, se a gente está falando da ala voltada para pessoas que tinham mais condição econômica, nós vamos ter um tipo de tratamento. Nas alas destinadas às pessoas pobres, carentes, sem ter como pagar, ou às vezes dependentes aí do serviço previdenciário, aí o tratamento era massivo, né? A pessoa de fato que estava ali não era encarada como um sujeito, ela era encarada como um número e o corpo dela não tinha visibilidade alguma. Nós vamos ver, por exemplo, nós vamos ler, vamos ver isso lá no Museu de Barbacena, Museu da Loucura de Barbacena, corpos sendo abandonados ao relento, ao tempo. As pessoas morriam não só desnutridas, não só por falta de cuidados médicos, mas elas morriam de insolação. Elas eram colocadas nos partos, muitas vezes nuas, ou porque o uniforme a pessoa às vezes rasgava e aí para puni-la não era oferecido um outro uniforme, ou porque a própria pessoa ia arrancando a roupa e a equipe não cuidava daquilo, né? Então a pessoa era colocada, era deixada drogada, dopada, tomando sol por mais de um dia, 2 dias, e nós estamos falando de lugares como o Brasil, né, em que numa parte grande do nosso país a gente tem uma média de temperatura entre 25 e 30 graus durante quase todo o ano. Então imagina uma pessoa ficar exposta por mais de 2 dias sem beber água, sem ser hidratada. Então vejam bem, além disso, acho que é importante a gente falar que há também uma questão de gênero aí, porque nós estamos falando do corpo, né, como se o corpo fosse o corpo universal, o corpo masculino, essa ainda é a medida do universal, é o corpo macho. Mas as mulheres sofriam ainda com o que vocês já podem imaginar que acontecia dentro das instituições psiquiátricas, manicomiais. Mulheres estupradas, né? Você vai às vezes oferecer aí uma medicação que deixa essa mulher drogada e inconsciente também por vários dias. Então aconteciam gestações e abortos dentro dessas clínicas. Então, dentro desses manicômios, dessas instituições manicomiais. Então, o que a gente vai ver sobre os corpos é uma política de abuso, uma política que, primeiro, invisibiliza os corpos e as necessidades desses corpos e, segundo, abusa violentamente desse sujeito e do corpo desse sujeito que está ali exposto ao descuido absoluto, como Foucault vai dizer. Então é importante também colocar, né, dentro da obra dele, dentro da obra do Foucault, ele vai falar que esse disciplinamento é uma ferramenta de manutenção de controle sobre a vida humana. Então, não só a produção discursiva, né, essa sim também completamente alinhada aos mecanismos de biopoder, mas as ferramentas de tortura, as ferramentas de exposição, de humilhação, de abuso, tudo isso como forma de controlar o sujeito através do descuido, dos maus tratos impostos aos seus corpos. Tá? A gente pode seguir depois discutindo mais sobre isso, espero que também nas aulas presenciais a gente consiga falar um pouquinho, e eu quero fazer outros vídeos aqui trabalhando com vocês a questão de corpo e gênero. Obrigada por terem ouvido até aqui, espero que vocês tenham gostado. Beijão, tchau, tchau.